Shalom, povo de Deus, graça e paz a todos, amém? Tudo firme? Abra suas Bíblias em Mateus, capítulo 22. Demorei para chegar aqui, mas cheguei. Importante é chegar, né? Amém. Mas quando eu não chegar, pode colocar a pastora para pregar, não tem problema não. Quando atrasar assim, não precisa mais passar para mim. Ela já está no ambiente, praça para ela, já vai pregar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantas pessoas vão para a salinha aí? Vocês podem ficar de pé e abrindo suas Bíblias. No livro de Mateus, capítulo 22. Todos acharam? Deixa eu olhar para o povo, não é preciso olhar o povo primeiro. Amém. Querido, ali tem a agenda, né, do mês. Como sempre está colocando agora. Quando terminar esse mês vai ter outra agenda ali para você estar entendendo as movimentações no reino de Deus desse ministério, amém? Então fica atento, sempre dá uma olhadinha no mural, é importante, porque muitas vezes você pode estar pensando uma coisa, a igreja está fazendo outra e você fica sem saber o que está acontecendo, amém? A única coisa que pode acontecer aqui que você não pode estar sabendo é coisa que vai ser liberada espiritualmente, nas revelações, amém? Mas coisas que a gente já está conectado em Deus, como nós estamos se movimentando, é ficar atento ali, amém? Como está vendo também os cultos nos lares, está sendo uma bênção de Deus. A gente tem visto a glória de Deus se manifestar em favor do povo que pede ali um culto no lar. Não tem coisa melhor, amém? Aos visitantes, está nos visitantes, sinta-se em casa. Amiga de Railane, sinta-se em casa, em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Se perca, se demora. Deixa eu dar um shalom aqui para os pessoal que está nos permitindo entrar na sua casa, você do Facebook, do YouTube. Que Deus abençoe sua casa poderosamente, em nome de Jesus. Cutuca teu vizinho que está do seu lado, diz: e aí, como está você? Transmitindo, obrigado. Todos abriram? Então vamos ler junto? Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E este não quiseram o quê? Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, e meus bois e cevados já mortos, e tudo já o quê? Tudo pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo acaso, foram um para o seu campo ou fazenda, o outro para os seus negócios ou comércio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e o quê? E o mataram. E o rei, tendo notícia disto, escandalizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia ou de festa, em algumas traduções. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes?
de festa ou nupcial. E ele emudeceu. Disse então ao rei e aos servos: amarrai-os de pé e as mãos, levai-o e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu ia parar aí no 14, mas se de Deus de um pouquinho, vamos lá. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderia em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos como os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que é verdadeiro, e ensina-nos o caminho de Deus, segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olharás a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo as suas malícias, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me uma moeda do atributo. E ele lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse: de quem é esta efígie ou essa imagem, esta inscrição? Diz-lhe. E ele disse: de César. Então ele disse: dai, pois, a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Tu és verdadeiro. Tu és maravilhoso, Senhor. Grande és tu, ó Rei de Israel. Pai, que a ti seja exaltado toda a honra, toda a glória. Nos ensina a compreender a tua vontade. Nos ensina a esperar o reino dos céus, como devemos e temos que esperá-lo. Nos ensina a ser homens e mulheres maduros, para estar debaixo de uma vontade soberana nesses últimos dias. Nos ensina a ser forte diante das nossas fraquezas. Nos ensina a ter fé, como a fé dos antigos, a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó. Nos encoraja, Senhor, para permanecermos no centro da tua vontade. Nós queremos se esvaziar nessa noite e ser cheio da promessa do Senhor, ser cheio daquilo que o Senhor já falou há 2000 anos atrás, ao qual nós não éramos vivos, não participarmos de ouvir o Senhor e nem de enxergar o Senhor verdadeiramente, mas nós somos um povo eleito, que ouvimos e cremos que o Senhor é. Então fortalece e nos ensina a não perder nada do reino do céu nesses dias, em nome de Jesus. Amém. É um texto forte, um texto conhecido, mas é um texto que Jesus narra ele em parábolas. E já foi ensinado aqui o que é parábola. Parábola é uma história contada, explicada, como uma verdade que possa ser que aconteceu, ou como algo histórico que nós estamos trazendo para que possa compreender. Jesus falava isso para que o povo pudesse ter entendimento, para que o povo também soubesse como é o reino de Deus, como é o reino dos céus. Porque muitas vezes Jesus poderia falar de profundidade e o povo não poderia entender. Mas quando Jesus falava em parábola, história, contando-se uma ficção, poderia ser que eles compreendessem bem melhor. Porque a vontade do céu, a vontade de Deus, é que Jesus Cristo viesse sobre a terra e fizesse tudo o que o Pai o desejava, que era ir até a cruz, vencer ela e dar vida e vida em abundância a todos aqueles que o seguiam dali para frente. Mas para isso, para a gente seguir a Jesus,
Para isso, para a gente entender o coração de Deus, a gente precisa, principalmente nesses últimos dias, que as coisas estão em alta velocidade, G5, muitas informações, muita coisa sendo falada do reino de Deus, muita mentira sendo falada do reino de Deus. Se você não se atentar para o que Deus fala através da sua palavra, você pode estar preso a homens que falam ficções que não é uma verdade de Deus. Porque todos nós que estamos aqui temos uma alma cheia de emoções. E a alma que a gente muitas vezes está dentro de nós, ela nos engana a nós mesmos. E para saber quando você é enganado, é quando aparece uma oportunidade na tua frente, que não é a oportunidade de Deus, mas pode te resolver. Os seus olhos ficam brilhantes, porque você diz, era isso que eu esperava. Mas se você não se atentar, você vai achar que é de Deus, mas foi grande engano. Observando Jesus tratando em essa parábola, Jesus diz: o reino do céu é parecido com uma festa de um filho do rei. É como parecido uma boda de um casamento de um rei. Jesus começa a explicar o céu, Jesus começa a explicar Ele sobre a terra, Jesus começa a explicar quem é o povo que está ouvindo Ele, o povo que vai dar o coração para Ele e o povo que não vai dar. Jesus fala a respeito do reino de Deus em parábolas. E Jesus representa como se fosse um casamento de um rei. Assim será no céu. E o tema que eu coloquei nessa noite é aceitando o convite de Deus. Aceitando o convite de Deus. E a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que quando você está diante de Deus, diante de um convite de Deus, você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para a circunstância. Você não pode ser paralisado por nada. Os seus olhos não podem ser atraídos por nada. O seu ouvido não pode ser atraído por nada. O seu ouvido e seus olhos têm que ser atraídos pelo aquele que está fazendo o convite para você. Então nunca olhe para trás diante de um convite de Deus. Porque no convite de Deus, Deus vai chamar você para sentar na mesa com Ele, para você se alimentar das melhores iguarias que vai ter do rei. Mas a história diz que quando Ele manda o servo fazer o convite, as pessoas daquele lugar não quiseram. As pessoas que foram feito o convite, elas mandaram um recado na parábola que Jesus fala a respeito que o convite foi do rei. Ou seja, não quiseram ir à festa do filho do rei. A história vai dizer que uns disseram: eu tenho que resolver a minha fazenda, as minhas coisas, o meu campo. O outro mandaram a resposta dizendo: olha, tem minhas coisas a resolver, não tenho como participar dessa festa, porque eu estou ocupadíssimo, então não tenho como eu ir agora, porque eu preciso resolver a minha vida para depois ir na festa do rei. Não dá, diz a ele que não dá para hoje a gente ir. A segunda coisa que você tem que aprender é, quando o rei chama alguém para a sua festa, quando o rei convida alguém, é porque esse alguém é valorizado pelo rei. É alguém que é digno de honra pelo rei. É alguém que possa ser que as pessoas não iam dar honra, mas o próprio rei está dizendo: vem para o casamento do meu filho, porque você tem lugar de honra. E o lugar de honra para um rei é sentar junto com o rei na sua mesa. Você sabe que é alguém que não é conhecido e recebe um convite dizendo: olha, eu estou te convidando para você participar da minha festa que eu estou dando para o meu filho, e você vai sentar na mesa junto comigo e com todos que são honrados comigo na mesa.
eu não perderia esse convite por nada. Porque a mesa a gente já sabe, a mesa cura, a mesa sara, a mesa é transparente, a mesa todo mundo se torna igual. Eu ia ser igual como o filho do rei e principalmente como o rei. Porque ele ia me dar honra na sua mesa. Eu ia beber na taça de ouro, a qual muitas vezes eu nunca peguei em uma, mas eu ia sentar na mesa do rei para beber na taça do rei. Eu ia comer a melhor iguaria que a terra sempre produz e sempre vai para os burguês, para os reis. Eu ia comer das melhores iguarias. Você sabe o que é isso? É alguém que está sendo valorizado, honrado diante de um rei. Agora observe que quando o rei manda chamar, o rei não pede presentes para o filho. O rei pede a sua presença. Porque o que é mais importante nessa vida não são mais coisas, são gente. Por isso que gente vale muito mais do que as coisas. Por isso que um rei, ele sabe valorizar. Por isso que Davi em seu salmo dizia: jamais eu quero me afastar da presença da arca, porque eu sei que o Senhor está aqui. Se eu pudesse, eu não ia para guerra nenhuma, porque eu sei valorizar a sua presença. Vocês estão comigo? Mas o rei não recebeu a boa notícia. Porque aqueles que foram convidados pelo rei decepcionaram. Porque muitas vezes são aqueles que estavam em volta do rei, perto do rei, fazendo as coisas para o rei. Mas quando o rei disse: vem hoje para a festa, se ocuparam. É assim. É por isso que Provérbios 15:3 vai dizer: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. O primeiro convite, a Bíblia não diz quem eram esses homens, mas por nós entender do que Jesus estava falando a respeito do reino de Deus, são pessoas que tinham afinidade com o rei. São pessoas que o rei olhava e admirava, com suas condutas, com suas formas e com suas atitudes. Mas quando eles decepcionaram o rei, e quando o rei ouve a resposta dele, o rei diz: esses convidados não eram dignos de estar na minha mesa. Eles não me honraram como rei. Eles não entenderam a história do que estava acontecendo dessa festa. Era o casamento do meu filho. Eles te valorizaram. Sabe por quê? Por coisa. Preferiu resolver as coisas do que estar diante de alguém que poderia mudar uma sentença da sua vida. Poderia assinar uma carta te dando autoridade de ir e vir sem pagar imposto. Mas se aprenderam as coisas da terra, onde o próprio Jesus diz: tudo isso há de passar, mas a minha palavra não passará. E a história diz que convidaram outro grupo. Você está comigo? Abra suas Bíblias para entender outro grupo que agora Jesus está narrando a sua parábola. Você está aí? Contou com a tua vizinha, você está aí? Deixa eu achar aqui rapidinho. Aleluia, Jesus. Ele está aqui nesse lugar.
Versículo 10. Você está comigo? Vamos lá. E os servos saindo pelo caminho ajuntaram todos quantos encontraram. Tantos o quê? Maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de quê? Entenda uma coisa. Jesus está falando nessa parábola a respeito do reino do céu. No primeiro convite foi o que eu falei. Chamaram homens que eram relevantes diante daquele que é, mas não entenderam o convite. Mas na segunda chamada do convite, a primeira coisa que vai dizer que encontraram só os bons. A história diz que encontrou os maus. E também os bons. Jesus está querendo dar um grande ensinamento. Ensinamento esse que muitas vezes as pessoas não se atentam àquilo que Jesus está falando. Jesus está dizendo que quando Ele mandou os seus servos agora trazer as pessoas para preencher os vazios daqueles que se ocuparam, quem eles encontraram de cara sobre a cidade, não foi pessoas de honra, foi pessoas maldosas, foi pessoas com problemas, foi pessoas errantes, pessoas que constantemente erram, pessoas que é traduzida como pessoas maus. Mas a história diz que o rei mandou dizer: traz. Eu acredito que quando chegaram para essas pessoas maus e disseram: o rei está fazendo a festa e mandou convidar todos vocês que estão pela cidade, você quer ir? Acho que eles disseram: quem não quer ir para uma festa do rei? Quem não quer ser convidado? Quem não quer sentar na mesa desse rei? Se essas pessoas eram maus, não tinha bons lugares, não era bom convidados para algumas pessoas daquela época da cidade. Mas para o rei se tornou pessoas de honra, se tornou pessoas que ia sentar na mesa, ia estar de frente com o rei, e tinha a oportunidade, tinha oportunidade, sabe o quê? De mudar sua vida agora, porque estava diante de um rei. O rei poderia julgar sua causa naquele momento. É por isso que a história diz que os maus foram e também foram os bons. Imagine agora se encontrando os bons e os maus no mesmo lugar, em uma mesma mesa, e todos sendo unânimes, todos iguais agora, todos bebendo do mesmo vinho, todos comendo da mesma comida, todos se alegrando com o rei no mesmo ambiente, e todos tendo a oportunidade com o rei para mudar sua causa da sua vida, porque eles não viram só uma oportunidade de estar em uma festa, eles viram a oportunidade de mudares a sua vida. Por quê? Porque além daquilo que eles enxergavam, eles estavam enxergando muito mais além. Quando as pessoas vêm para a igreja, as pessoas vêm: vou lá passar 1 hora de relógio na presença de Deus. Não. Se fosse esses maus, ele já estava dizendo: eu estou vendo que eu estou indo para a igreja para me apresentar diante de um rei, que amanhã eu posso mudar minha vida quando eu sair daqui. Porque não vai ver o culto, vai estar diante de um rei que pode mudar a sua trajetória. Se o texto diz que para alguns daqueles eram maus, significa que eles não eram bem recebidos por alguns daquela cidade. Alguns da cidade não eram satisfeitos com as condutas daquelas pessoas. Ou seja, outra tradução, as pessoas apontavam, as pessoas julgavam, as pessoas sempre achavam que tinha de falar alguma coisa daquelas pessoas que eram as maus. Olha se não é assim na vida. O que você faz bom, alguém lhe aponta. Se você faz ruim, alguém te aponta também.
A diferença é para onde você está indo. A diferença é qual é o convite que você está recebendo. A diferença é se você tem coragem de seguir o rei. Porque será mal, Eduardo, eles também poderiam chegar na casa do rei e o rei dizer assim: você, eu vou lhe matar. Você fez mal à humanidade. Mas o rei não faz isso. O rei convida para sentar na mesa. Jesus está dizendo a respeito do reino do céu. Jesus está dizendo que o reino do céu, todos têm oportunidade de mudar a sua vida. Todos têm oportunidade de tirar a sua sentença de morte e trazer para uma sentença de vida e vida em abundância. Jesus está dizendo: eu não olho como o homem olha, eu não julgo como o homem julga, eu não aponto como o homem aponta, mas eu amo porque meu Pai é amor verdadeiro, e meu amor é todos que querem receber, será doado para eles. É aí que a gente vai entender a vontade do Pai. Ele vai fazer com que a gente sempre experimente o melhor da sua mesa. Sempre. Agora, quando nós vamos observar, quando todos estão na casa do rei, entraram alguém lá que não estava com suas vestes de núpcia, suas vestes de festa. E quando o rei saiu, que viu o salão cheio, o rei viu logo e identificou: aquele não recebeu a veste da festa. Chama ele aqui. E a história diz que quando o rei se aproxima a ele, pergunta: cadê as suas vestes? Cadê a sua veste? A história diz que ele imundou, ele se retraiu, se chateou, e o rei disse: amarra a mão dele e as pernas dele e joga ele nas profundezas dos abismos. Veste na Bíblia é alguém que não tem mancha, é alguém que decidiu seguir o rei, é alguém que pegou as vestimentas que o rei deu e vestiu para participar da festa do rei. É alguém que recebeu o convite de agrado no seu coração e diz: eu quero participar, eu quero fazer parte do seu convite. Porque a veste de núpcia, ela é branca, ela é limpa. É por isso que você vai entender que tudo aquilo que é verdadeiro é copiado. E você está entendendo quem copia. Vou fazer só o gesto com a mão, você está entendendo. Tucu, tucu, tucu. Quer copiar uma verdade, mas é uma mentira. Porque as vestes, ela tem que ser limpa. Que se apresenta diante do rei tem a oportunidade de mudar sua trajetória, sua conduta, porque olhou com uma oportunidade, e o rei vai dar uma veste limpa, uma veste para participar do seu banquete. Mas esse não tinha a veste da festa. Aprenda uma coisa: na festa do rei, na festa do céu, ninguém pode entrar com seus problemas, ninguém pode entrar com suas crises, ninguém pode entrar com sua chateação, ninguém pode entrar com suas mágoas, ninguém pode entrar irado. Na festa do rei não pode, porque a identificação dessa festa para você entrar é uma veste branca, sem mancha, porque não pode ter pecado, porque você vai estar diante de alguém de excelência, você vai estar diante de um rei. Então o rei não vai permitir alguém que esteja junto com ele sujo, imundo, manchado.
o rei não vai permitir. E a história diz que para esse foi jogado num abismo. Em tradução, Hades, inferno. Para esse, não sentou na mesa, porque ele não quis receber a veste que o rei deu de festa. Então não tem como. Jesus pega a parábola para falar sempre da mesma mensagem. Em cada região que Jesus anda, em cada região que Jesus vai, Jesus fala de uma forma, mas toda forma é a mesma mensagem que ele pregou. Renuncie, que o rei te chama. Tem um convite para você. Não olhe para trás, não olhe para a circunstância, não deixe nada te influenciar dessa terra, porque tudo dessa terra vai se passar, mas o que eu vou te dar, as suas vestes vai ser limpa, e isso serão eternas, porque nem a traça, nem o ferrugem vai consumir. Você está comigo? Eclesiastes 9:8 vai dizer: em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca fode o óleo sobre a tua cabeça. Quem escreve? Salomão, o grande pregador, o homem de sabedoria. Ele escreve: em todo o tempo seja salva as suas vestes, seja alva como a neve, mas nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Óleo é uma unção da cura, o bálsamo sobre a sua cabeça. Permita sempre suas vestes limpas e sempre esteja disponível para receber o óleo sobre a sua cabeça. Porque óleo na cabeça significa cobertura. Você está sendo coberto por alguém que te honra. Muitos são convidados, mas nem todos sabem o valor do convite. Jesus disse: a seara é grande, mas poucos valorizam a vontade do meu Pai, poucos o desejam estar na vontade do meu Pai, poucos se estão disponíveis para servir o meu Pai. Poucos. Porque todo mundo muitas vezes quer estar diante do rei para pedir ao rei a sua mudança da sua vida. Quer chegar diante do rei e quer se apresentar para o rei para dizer: o meu caminho de morte muda meu caminho. Mas o rei está dizendo: na minha festa, se as vestes não mudam, não tem como eu mudar a sua sentença. Se as vestes não mudam, você não tem como habitar no mesmo lugar onde eu estou habitando. Jesus deixou bem claro, irmão. Muitos vão dizer: Senhor, eu curei, eu falei do teu nome. A palavra diz que o rei vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Você estava no culto, mas não estava em mim. Você ia para os dias do culto, mas eu nunca estava dentro de você. Porque toda vez que eu tentava te dar as vestes, você recuava para vestir. Porque ser crente, irmão, para dizer que eu estou na igreja, ser crente para dizer que Deus habita na minha vida, isso qualquer um fala, mas as vestes não. As vestes te dizem de qual lugar você mora. As vestes representam muito na Bíblia. João vai dizer: eu tive uma visão, e sobre embaixo do altar tinha homens e mulheres cheios de veste branca, sem mancha nenhuma, esperando a volta do rei. Não é mais tempo de eu me divertir nesse mundo. Não é mais tempo de eu entender qual é o dia que eu vou ir para Deus. Ei, não é tempo mais de eu dizer: se Deus falar forte no meu coração, agora eu vou fazer a vontade dele. Não é mais tempo. É tempo de você entender que o mestre está te convidando. Pega as suas vestes, entra na rei, entra no palácio, senta na mesa e espera ele te dar o comando para você viver dele.
Quem não quer vir para a igreja para receber a chave da vitória? Quem não quer traduzir as suas lutas em vitória hoje? Todo mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai no banco sacar algum dinheiro se você não botou? Claro que não. Então, para sacar de Deus, você precisa estar em Deus, viver Deus, aquilo que Deus te chamou para viver. O próprio Jesus deixou bem claro: porventura, se o filho me clamar, se o filho me pedir, eu não abençoarei ele. Ei, ele não está falando de crente. A Bíblia ali não cita crente, a Bíblia está citando filho. O rei está dizendo: há uma festa do meu filho sobre a terra, mas poucos estão negociando o convite. Eu recebi um convite nesse instante. E eu vi, meu Deus, onde é que está esse povo? Fazendo coisa para atrair os homens. Coisas que não tem nada a ver com o céu. A gente tem que receber o convite de buscar a viúva, os perdidos, os necessitados, aqueles que estão sofrendo, aquele que precisa de uma palavra, aquele que precisa encontrar o caminho do rei, aquele que precisa sentar na mesa do rei. A gente precisa estar convicto daquilo que Jesus está chamando a igreja. As coisas estão acontecendo em alta velocidade e muitas pessoas de Deus estão dormindo, não estão se atentando ao que está acontecendo sobre o Brasil, não estão se atentando ao que está acontecendo na sua cidade. Só por quê? Porque está disperso. A sua dor está sendo maior do que Deus, a sua dor está sendo maior que Jesus, a sua dor é a sua precisão, mas Jesus que deveria, o princípio da tua vida, não é e não está em primeiro lugar. Por isso, para viver o reino de Deus nesses dias, ou você vai escolher viver alguma coisa que parece com Deus, mas no final vai te levar para a morte, como esse homem que entrou com a veste lá errada, ou você vai decidir: eu recebi o convite e vou permanecer na casa desse rei. Conversa de crente fiada nesses dias. Deus sabe o que eu estou passando, Ele vai me tirar. E se tu morrer amanhã? E se amanhã você pegar uma doença? Aí agora que é ele vai dizer: agora que você não tem mais nada para me dar, você só vê com interesse para eu te curar e te salvar. É a verdade, irmão. Eu tenho que pregar aquilo que é a verdade. Ninguém vai querer ouvir, mas é a verdade. Se eu estou falando para você, primeiro cortou em mim, é a verdade. É a verdade. A gente só quer aceitar Ele quando as coisas estão bem apertadas mesmo. Só tem uma solução: é me jogar para Ele para ver se muda. Enquanto Ele está dizendo: o convite está de pé, você está bom, se respira. Eu estou querendo te honrar, estou querendo mudar a sua história, estou querendo te dar uma dignidade. Estou querendo que as pessoas olhem para você e mude também, porque se você vem para a festa do rei, o rei está fazendo a festa do filho, você se torna príncipe diante do rei, você se torna princesa diante do rei, porque o que o rei quer é que olhe para os príncipes e as princesas do seu reino sobre a terra. Vou beber água para respirar. Não tem como, irmão. Não tem como. A gente tem que sair daquilo que nos traz conforto para aquilo que é novo, que nos torna medo. Quando Jesus nos chama para sentar na mesa, a primeira coisa que a gente tem é medo. Por quê? Porque eu posso sentar na mesa e ele falar alguma coisa, Eduardo, que eu não estou sendo bem para ele. E sabe o que isso vai gerar em mim? Tristeza na hora da mesa. É por isso que muitos, quando o rei chamou, possa ser que suas vidas não estavam bem e ficaram com medo de se apresentar ao rei. Sabe por quê? Porque possa ser que estava devendo alguma coisa ao rei e achou que o rei ia cobrar no dia da festa.
enquanto o rei não ia cobrar, o rei manda o segundo aviso, dizendo: o boi já está morto, já está tudo assado, vem. Eles disseram: não vou não. Sabe o que fizeram ainda? Mataram o servo do rei, porque se acharam confrontados, porque o rei mandou segunda vez. É assim que o inimigo faz. Ele não quer que a gente ouve o chamado de Deus. Ele não quer que a gente não olhe para Jesus, pensando que Jesus vai cobrar aquilo que a gente fez de errado, enquanto Jesus não quer cobrar. Jesus quer nos valorizar, nos dar colher de ouro, garfo de ouro, caneca de ouro, prato de ouro, e dizer: tu és digno de comer na minha mesa. Aí o inimigo diz: não vai não, porque ele vai dizer o que você fez lá atrás, o que você já causou lá atrás. Não. Aí o texto vai dizer: chama quem está na cidade. E as primeiras pessoas que acharam na cidade foram as piores pessoas, para sentar onde? Na mesa do rei. E aqueles que eram o pior tiveram a oportunidade de dizer: ele vai mudar minha história. Ainda que eu morra, eu vou correr esse risco, eu vou para a festa. Eu vou para a festa. Toca teu vizinho. Diz: não tenha medo. Porque o que Jesus quer fazer em você não é te gerar medo, é fazer você se tornar algo que você nunca se vê, ser filha de Deus. O que o diabo quer é te dizer que você tem as suas mentiras, seus enganos, suas inverdades, que isso é uma mentira. A Bíblia fala que quando a pessoa aceita o Senhor, Ele amassa a sua história do passado, pega o papel e lança no mar do esquecimento. Porque para Deus não tem interesse do que você viveu lá, para Deus tem interesse do que você quer viver com Ele. Pode ser que você está aqui nessa noite e você diz: essa palavra está falando comigo. Ou você pode dizer também: essa palavra está falando com o pastor. Amém. Falando comigo também. A Bíblia vai deixar claro em Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vai dizer assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem está falando? O próprio Cristo. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansado, alguém que está em busca de resolver a sua vida e não consegue resolver, está cansado. E isso depois vai para o estado de oprimido. Porque todo oprimido, ele só olha para as diferenças, só olha para as indiferenças, só olha para os problemas, só olha para a não solução, porque está oprimido. Porque cansou de tanto tentar resolver, não resolveu, se oprimiu. Dentro dele, sempre vai dizer: estou vivendo aí. Como está? Estou indo. Como está? Estou vivendo. Estou passando. Porque está oprimido. Porque está oprimido. O oprimido, ele se afasta das pessoas onde ele deveria estar. Porque está oprimido. E onde todo mundo está dando risada, todo mundo está falando o que está querendo fazer, o oprimido, ele não quer estar perto. Porque ele se frustrou. Ele não quer estar perto. Porque aquilo ali incomoda do que ele está ouvindo. Porque ele está opresso. Ele não consegue ver solução. Ele vê todo mundo dando certo e até dá um sorriso assim e sai. Que não aguenta ficar ali. Porque se alguém pode perguntar para ele, ele não quer responder. Mas uma de novo das respostas que ele dá. E você, qual é a sua expectativa? Eu estou indo. E a Bíblia diz que indo por ir, você pode ir qualquer caminho, mas não o caminho de Deus. Você está aí? Sabe por quê?
Porque esse reino dessa parábola, que é o reino do céu, ele tem um caminho. Está lá em João 14:7. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Sobre Jesus, não tem vários caminhos, só tem um caminho. Porque caminhos e caminhos que não são de Deus, você está perdido. Porque o caminho de Deus só tem um. A verdade de Deus só tem uma. A vida que nós precisamos só tem um. Jesus Cristo, o autor e consumador das nossas vidas. O convite é para todos, mas nem todos querem deixar o que prende para viver o convite de Deus. O convite é para todos, mas nem todos que estão presos por alguma coisa quer deixar essa coisa por amor de Deus. Tem gente que está preso à esposa, tem gente que está preso a marido, tem gente que está preso a filho, tem gente que está presa a dinheiro, tem gente que está presa a realização de sonho, tem gente que está preso à sua própria alma, com medo de viver algo novo que as pessoas podem te julgar. Está preso. Tudo que você está preso, que eu falei, ainda que o projeto de Deus é família, casamento, filho, mulher, marido, esposa, se isso se torna prioridade diante de Deus, isso virou maldição. Porque a Bíblia começa: Deus e Deus. E Deus criou. Então tudo veio antes ou depois? Tudo veio depois. Porque Deus veio antes. E não te entristecendo, mas te trazendo a reflexão. Você vai ver em todos os estados que eu falei aqui, se é preso a alguma circunstância dessa, em algum momento você fica ferido, abatido, cabisbaixo, sofrendo em suas lutas. Porque Deus ainda não é a prioridade. Porque para Deus ser a prioridade, a sua alma tem que ser afligida. As pessoas têm que te falar coisas que você não queria ouvir. Mas você tem que ir para Deus e dizer: eu não aceito, porque eu amo o Senhor, para que a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Ele é a prioridade. Tudo que eu preciso, Helenil, está nele. Tem gente que está preso ao marido. Se seu marido morrer, você vai morrer também? Aí não vai. Deveria morrer. Tem gente que está presa à esposa. Se ela morrer, por que também não morre? Eu vou me matar para morrer com ela. Por que fica? Porque o nosso amor não é o amor ágape. A gente é preenchido pelas nossas emoções e sentimentos, não pelaquilo que é uma verdade necessária para se viver. Você hoje levantou? Não foi seu marido, não foi sua esposa, não foi seu filho, foi ninguém. Foi Deus. Te deu mais uma oportunidade de vida. Há algo chamado alma vivente, nefesh no hebraico, e um espírito de vida que Deus permitiu hoje você levantar, porque o seu corpo é pesado, e é esse espírito que faz ele levantar. Porque você é barro. Um dia Deus desenhou no barro, chegou na narina e soprou, e esse barro se levantou. Nunca permita o convite de Jesus vir até você e deixe escapar. Porque não é todas as vezes que o convite vem. É todas as vezes que Deus está te dando a oportunidade de vida para você ouvir Ele te convidando. Você foi escolhido para receber o convite de Deus. Alguém que te ama e te valoriza. Olha para os meus olhos azuis.
Todo mundo nessa terra pode te decepcionar, até o pastor. Mas Jesus não. A história da Bíblia, 3.000 anos atrás, falando a respeito daquele que viria, que pisaria na cabeça da serpente e salvaria a humanidade, e sobre ele estava a paz que o povo precisaria. Ele ia morrer para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. A história diz que ele não frustrou ninguém quando ele apareceu. Quando o menino nasceu, quando fez 12 anos de idade, ele estava na roda de doutores, de mestres que conhecia a Torá de frente para trás. E ele começou a falar algo que aqueles doutores disseram: 12 anos esse garoto tem, mas fala coisas que nem nós mesmos sabemos. E um dia ele se apresenta para um cobrador de imposto e diz: segue-me. Ele fez um convite: segue-me. E a Bíblia diz que Levi, conhecido como Mateus, que nós acabamos de ler, o seguiu. Levi, diante dos seus irmãos judeus, era um ladrão de imposto. Era um homem aparentemente mau aos olhos dos judeus. Mas para Jesus era importante para falar de quem Jesus é para os judeus. Era alguém inserido no coração de Deus, preparado para Deus, para manifestar a palavra de Deus para os judeus, dizendo: Ele é o Messias. Ele é. Então você nasceu para ser valorizado por Deus. Você nasceu para receber o convite de Deus. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para estar em Deus, cumprir o propósito de Deus e viver para chegar no seu destino em Deus. Aflição você vai ter, mas você não pode viver uma vida sofrendo. Deus não mandou você viver uma vida sofrendo. Ele falou que no mundo tereis aflições. Aflições são passageiras, se você não sabe. Tem dia que a gente está triste, mas tem dia que a gente está feliz da vida, que a gente esqueceu as aflições do outro dia. Então Ele nos chamou para a gente ser honrado por Ele, valorizado por Ele. Mas nem nós muitas vezes acreditamos que Ele está nos valorizando. Sabe por quê? Porque a gente está esperando de alguém da terra nos valorizar enquanto o céu está nos valorizando. Eu prefiro, Dona Rosa, que o céu me valorize do que olhar para algum rei nessa terra para dizer: eu quero que aquele rei ali me valorize. Eu prefiro Jesus. Só em saber que eu sou valorizado por Ele já é muita coisa. Só em saber que eu estou na vontade dEle é muita coisa. Só em saber que eu estou salvo pela mão dEle, muito mais coisa, estou feliz por Ele. E você está vendo um homem que um dia estava nessa cadeira. Um homem que dizia que era tímido, depois foi aprender que não tem ninguém tímido. Eu não, quero ficar aqui pelas cadeiras. Eu quero pregar não, quero ser pastor não. Hoje eu estou aqui. Estou aqui, irmão. Possa ser que na calculadora da sociedade esse homem não passava para ser pastor. Mas no cálculo do céu, que é 77 vezes 7, 7 vezes 77, dá certo. Porque quando o homem decide amar o Senhor, ele perdoa, ele confessa, ele está na conta do Senhor, e o Senhor vai aprimorando, o Senhor vai limpando, e o Senhor vai dando destino para ele chegar. Eu queria falar muito sobre teologia, mas Deus não me chamou para ficar falando essas coisas. Deus me chamou para pregar a palavra dEle. Certo que teologia é ser capacitado. A gente busca algumas coisas. Mas o que a gente pregar de teologia não vai salvar ninguém. Vai encher um povo para ficar na cadeira,
cheio de coisas da Bíblia e não de Deus. Vai perguntar por que Davi pegou aquela pedra, qual foi o tipo da pedra. Isso não vai levar ninguém para Deus. Então vamos logo pegar a pedra. Davi acertou a cabeça do gigante, porque foi Deus. Que adianta? Davi foi lá no riacho, pegou 5 pedrinhas, e as 5 pedrinhas era pontuda. Isso não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar você para o céu é: Davi era temente ao Senhor. E quando ele pegou a pedra e disse: vou derrubar o gigante, porque a cabeça dele é grande, eu vou acertar, porque o Senhor vai me dar ele nas minhas mãos. Porque ele não me confrontou, ele confrontou o Senhor dos exércitos. Muitas vezes a gente está com o espírito de Saul. Quando as coisas começam a aparecer, a gente diz: meu Deus, o gigante apareceu, vou recuar. Recua. Onde Deus estava esperando a gente com o espírito de Davi. Quem te mandou não foi eu? Marche. Quem te mandou não foi eu? Confia. Essa briga não é sua, você precisa identificar. Todas as vezes que a luta aparece, não é sua. Se você está em Deus, você tem que dizer: essa luta é de Deus. Eu vou enfrentar no Deus dos exércitos, porque Ele me chamou. Foi Ele que me chamou. Então aquelas minhas lutas não é mais minha. Que são minhas lutas hoje não é mais minha. As minhas lutas agora é dele, porque eu estou nele, eu recebi o convite dele, e é ele que tem que lutar por mim, irmão. Cutuca teu vizinho. É uma pergunta, diz assim para ele: o seu convite ainda está de pé em Deus? Fala assim com amor, porque se não tiver, você pode estar no ambiente de Deus, está na casa do rei, mas deixa eu te falar uma verdade: uma hora o rei vai olhar para você, e se ele não ver a veste de festa, ele vai te lançar fora. Em amor agora fala: seu convite está de pé ainda? Sabe, irmã Maria, todos os dias eu acordo preocupado se eu estou em Deus. Não porque eu sou pastor, porque eu venho para a igreja pregar. Não. É porque todo dia que eu estou acordando, estou vendo as coisas acontecer e eu estou preocupado. Se naquele grande dia o Senhor vai me dizer: entra, Alex. Então eu estou muito preocupado com minha vida espiritual esse tempo. Porque eu não quero estar em um ambiente como esse, mais distante daquele que é. Eu quero estar no coração dele. Eu quero estar inserido na vontade dele. Eu não quero perder esse convite dele. Porque a entrada desse convite é a roupa. É a roupa. Porque a história diz que o rei sai para olhar todo mundo. Mas a história não diz: mas acredito eu tenho a convicção, com verdade no meu coração, não está na Bíblia. Mas eu acredito que quando os servos saiu com as vestes. Por isso que o rei identificou que tinha um que entrou no lugar que não estava convidado. É assim que vai ser a volta do Filho do Homem. Quando ele olhar para a sua igreja, a veste vai ser o sangue de Cristo, porque que está em nós é o sangue de Cristo. Quando Deus olhar através de Jesus, o Espírito Santo vai dizer: esse está ligado ao Senhor, porque o Senhor mora dentro dele, e o sangue dele está sobre o Senhor. Porque é isso que vai acontecer. Aí vai acontecer o que está lá em Salmos: 10.000 cairão à tua direita, 2.000 à tua esquerda, mas você não será atingido, porque o anjo do Senhor vai descendo, Jesus na nuvem, e vai separando os seus, por causa do sangue. As vestes é o sangue que vai estar limpa e pura com ele, porque você decidiu estar com ele. E ele vai dizer: e os seus olhos contemplarão os que são do Senhor e os que não são. Vai ser dolorido, irmão, mas é uma verdade. A história diz que ninguém ouviu a voz de Deus no tempo de Noé. Então nem Noé fechou a arca, quem fechou foi Deus, para que Noé não pudesse abrir.
Porque só um. A Bíblia diz que Deus já estava saturado com a terra, mas quando ele olhou, viu Noé, achou graça. Graça é bondade, favor, misericórdia. Deus olhou para aquele homem e disse: sobre você eu mudarei a história da tua família e a história sobre a terra. Mas eu acredito, Gil, que Deus não disse a Noé que seria ele que ia fechar a panca da arca. Porque se ele dissesse antes, Noé poderia já ficar mal. Noé poderia querer sair, pegar os familiares dele e dizer: vamos nos ajudar para fazer a arca. Mas Deus disse que já tinha dado o parecer para aquele povo, mas eles não se converteram. Então eu creio que Deus deixou claro na mente de próprio Deus mesmo: eu vou deixar Noé entrar. Quando ele puxar a tampa da arca, ele vai achar que foi ele que fechou, mas eu fecharei ela por fora. Você já imaginou quantos familiares de Noé ficaram fora gritando: Noé, abre a porta! E Noé dizendo: eu não consigo. Vocês não quiseram receber o convite. Porque a Bíblia fala bem claro que a salvação é individual. Por que você acha? Para que ninguém possa tentar ajudar ninguém. Porque todo mundo vai ter um tempo de ouvir para escolher Ele. Não porque Deus é ruim, mas Deus vai dar oportunidade que toda a terra ouça o convite dEle. Então nosso papel que estamos aqui, se nós já pegamos o convite dEle, estamos com Ele na festa dEle, precisamos se preocupar com nossos familiares, se preocupar com nossos amigos, não só com a nossa casa, porque se nós queremos ser salvos, queremos também, desejamos salvar todos que precisam do Senhor, porque é um tempo da igreja marchar. Só há uma festa no céu, só há uma, que está em Lucas capítulo 15, versículo 7, e diz assim o texto: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Vou repetir. Parte B. Mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus disse que o bom pastor deixou as 99, foi atrás de uma, porque essa uma mexeu no coração de Deus, que é um pecador que está desejando o Senhor, que não queria se perder, mas acabou se perdendo. O Senhor vai e dá a oportunidade de levar o convite. Cutuca teu vizinho, fala para ele: sabe quem era aquele servo do rei? Fala, ele está aqui nesse lugar. O nome dele se chama Espírito Santo. E ele está aqui nesse ambiente. E os anjos de Deus estão nesse lugar. Porque Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 7 seguir, Deus diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos maus caminhos, eu descerei e sararei a terra, e sobre ele os céus se abrirão, anjos subirão e descerão, trazendo a vitória para eles, enquanto esse lugar for casa de oração. Esse lugar é casa de oração, porque eu sei que eu carrego. Eu sei o temor que eu tenho no meu coração. E eu sei que os anjos sobem e descem nesse lugar, como Ele está aqui nesse lugar. Porque o Espírito Santo está aqui. Então o Pai manda anjo para o lugar que está sendo anunciado o Evangelho. Porque o Evangelho que vai trazer alegria primeiro, ele traz a gente uma dor. A dor de entender, a dor de compreender, a dor de sentir, para tomar uma mudança da nossa vida. Nem tudo que parece que a gente está ouvindo que é dolorido, é dolorido. É uma verdade que precisa a gente reconhecer para estar inserido na vontade do Pai. É algo que chama
retroceda, confie, confessa, se entrega. Porque é melhor você estar no convite dele, se entregando para ele, onde só vai haver alegria e eternidade, do que estar tentando levar nos seus braços fortes, na sua sabedoria de homem, e você vê que volta e meia você fracassa, porque você precisa de ajuda, e essa ajuda só vem do alto. E João Batista sabia disso, por isso que ele diz: o reino dos céus é tomado à força. Essa força não é dizer que você está cheio de força, é o contrário, é quando você está dizendo: eu não sei mais o que fazer. Essa é a força que você agora precisa resgatar. Senhor, eu entrego aquilo que eu estava tentando com meus braços. Aí você toma o reino dos céus à força, porque você se entregou. Jesus diz: quanto mais você cresce, para você ser maior que João Batista, você tem que ser pequeno. Quanto mais eu digo, não é a minha capacidade, não é o que eu acho, não é a minha sabedoria, não é o que eu estudei, é quando eu entrego para ele: Senhor, tudo isso que eu sei, eu vou fazer igual Paulo. Eu não falo por sabedoria de homem, pelaquilo que eu estudei, mas eu quero falar pelaquilo que o céu se revelou, a cruz. Ele venceu, e Ele quer nos levar a vencer, para a gente entrar na casa do rei, no palácio do rei, e estar sentado com o rei. Feche seus olhos, sai mesmo sentado. Eu queria deixar esse fundo aí por enquanto, antes de Gil começar. Feche seus olhos, irmão. Eu sinto o Espírito Santo falando no meu coração aqui. E quando Ele está falando, o lugar que tu mais calmaria vai ser melhor para aquilo que Ele quer fazer. Não existe certeza na sua vida se não for a certeza de Jesus. Não existe resultados bons se você não se entregou a Jesus. Não existe uma paz interior, a qual o próprio Jesus disse: o mundo não tem como te dar essa paz, mas eu tenho uma paz que você precisa e necessita ter. Porque isso não vem de vós, isso vem do meu Pai. O que te consome, o que te traz insegurança, o que te faz sua mente, seu cérebro acelerado, não dormir direito, é a falta de paz que o Espírito Santo está dizendo a mim. As inverdades não podem preencher o seu coração. O que você ouve de pessoas não pode ser uma verdade no seu coração. Mas o que você ouve de Jesus, o que você ouve de Deus, se você confiar e praticar, você verá que a paz interior vai habitar dentro de você. E vai haver uma grande segurança dentro de você. Para Deus não importa. Para Deus não importa o que te afligiu, o que te aflige. Para Deus o que importa é você diante dele. Eu acredito se nessa narração da parábola Jesus colocasse eu e você para ser o rei, todos nós que estamos aqui, eu digo com a consciência pura, nós reprovaria, nós dizemos para nós mesmos: vamos comer, deixar eles lá mesmo, não quiseram vir. Mas Jesus nos ensina algo muito importante. Jesus diz: aqueles que não querem é porque não são dignos de receber aquilo que você carrega, aquilo que você tem.
Então Ele vai estar dizendo para você: olha em volta de você, porque tem gente que precisa do que você carrega, tem gente que precisa daquilo que Deus colocou em você, para que você possa alimentar, para que você possa dar um nome para aquela pessoa, para que você possa trazer uma honra. Enquanto as pessoas iam julgar, você ia pensar como Jesus pensou: já que aqueles que não são dignos, que recebeu o convite, vamos convidar outro grupo que necessita. E que são esse grupo? Os maus, aquele que o povo rejeita, aquele que as pessoas não querem dar um valor, não querem dar uma oportunidade. Jesus está dizendo: dê oportunidade, leve, alimente, coloque na mesa, que isso será algo tremendo no céu. Sim. Managa soube que te calabachai. Hananga soube dereba labadaga choro balabachai. Amamá soube que calabadaga chai. Deus está esperando um povo que ama Ele a sair por dentro de Valência e dizer: olha, não é a praca, é uma igreja única que nós vivemos. E o que eu tenho dá para alimentar, sim. O que eu tenho dá para alimentar. Mas eu não prego. Abrace, ame, tire do seu bolso o que puder fazer. No final só diga uma coisa: foi Deus que mandou te entregar, foi Deus que mandou te abraçar, foi Deus que mandou te dizer confia, foi Deus que mandou te dizer que eu tenho que sair do meu lugar com minha barriga cheia e dizer para você que o céu ainda quer alimentar aqueles que estão com mal, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aquele que necessita de ser amado. E Ele está dizendo: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Sim, Espírito Santo, que o nosso coração nesses dias seja um combustível de muita presença de Deus. Quando nós falarmos com os famintos possam ouvir o convite do céu. Quando nós falarmos com aquele que está na escassez, o Senhor possa alimentá-lo às suas necessidades. Que nós possamos, Senhor, levar as vestes do Senhor para aqueles que foram feridos pela igreja e dizer que a igreja de Jesus não fere, a igreja de Jesus dá as vestes certas. Fica de pé, irmão. Queria orar pela tua vida para encerrar.